Bem-vindos ao segundo vídeo sobre as contas da SAD do Braga, no qual vou abordar o balanço, que é constituído pelo ativo, o passivo e o capital próprio. Em termos simples, é um saldo entre aquilo a que se tem direito e as obrigações que se contraíram. Começo com o ativo, que totaliza 91 milhões. Quase um quarto deste valor corresponde aos ativos fixos tangíveis, que passo a detalhar. O enorme crescimento desta rúbrica, em redor dos 100%, deveu-se ao reconhecimento das várias obras relacionadas com a cidade desportiva. Este ativo aumenta na dimensão do investimento realizado, que depois será depreciado ao longo do tempo de vida útil dos vários tipos de ativos. Esta depreciação tem subjacente a ideia de que um ativo perde valor pelo desgaste, pelo uso ou pela obsolescência. De seguida, temos os ativos intangíveis, que têm duas componentes. A mais relevante, que registra o valor do plantel, e os outros, quase insignificantes. À imagem do que acontece nos ativos tangíveis, e como já fiz referência no vídeo anterior, o valor do plantel contabiliza aquilo que a SAD pagou pelos passos dos jogadores que adquiriu. Como se pode ver, as aquisições e outros investimentos incrementaram este ativo, e as alienações, que foram em maior volume, fizeram-no diminuir. Para se chegar ao valor líquido, retira-se o valor das amortizações acumuladas. É relativamente pacífico que num plantel com jogadores como o Al-Musrati, o Ricardo Horta ou o Vitinha, este número está muito subvalorizado. Os créditos a receber põem em evidência a relação entre clube e SAD. Como é descrito no relatório, uma grande fatia deste crédito é devida à construção da cidade desportiva, mas ainda restam cerca de 6 milhões que não consegui descobrir a origem. Talvez quando analisar as contas do clube consiga chegar a alguma conclusão. Os clientes registram as dívidas dos clubes que compraram jogadores ao Braga. São-nos apresentados dois quadros com informações sobre os clubes devedores, os montantes em dívida e os pagamentos com liquidação inferior e superior a um ano. É de destacar que, ao contrário daquilo que tenho visto noutros relatórios, não existe nenhuma conta aberta para clientes de cobrança duvidosa ou para perdas por imparidade de clientes. Ou seja, o Braga vende jogadores por X e recebe esse X. Pode parecer óbvio, mas nem sempre acontece assim. Há clubes que, por dificuldades financeiras, não conseguem fazer os pagamentos com que se comprometeram. Numa situação em que a administração da SAD reconheça, com algum grau de certeza, que seja difícil receber o dinheiro acordado, tem de fazer refletir isso no relatório. O único caso que me parece que possa representar um problema é o do Bordeaux, no pagamento pela transferência do Fran Sérgio. Para além do clube ter descido à segunda divisão francesa na época passada, está a passar por enormes dificuldades financeiras. A monitorização destes quadros nos relatórios futuros permitirá perceber se se vai dar algum incumprimento. Passamos para o passivo, que conta com muito poucas rúbricas, o que é bom. Com uma diminuição significativa, temos os financiamentos obtidos. Estes financiamentos dividem-se essencialmente entre empréstimos bancários e o factoring, que representa a antecipação das receitas do contrato com a nós. Os empréstimos bancários têm pouca expressão e aparentam ter sido contratados por mero racional ou oportunismo financeiro, já que as condições em que foram contraídos foram altamente favoráveis. Decorreram de uma linha de apoio providenciada pelo Estado, montada para apoiar empresas afetadas pela pandemia. O segundo empréstimo desta linha de apoio tem ainda a benesse de converter uma parcela do financiamento em subvenção não reembolsável, que pelo que penso saber pode chegar aos 20%. É então expectável que os empréstimos, que já têm pouca dimensão, se tornem ainda mais inexpressivos no curto prazo. O factoring foi usado para dotar a SAD de condições para apoiar o clube na construção da cidade desportiva. As outras dívidas a pagar reúnem 3 importantes sub-rúbricas. Sem surpresa, a com maior impacto é a das operações com atletas, que responde pelas contratações de jogadores. Só tenho pena é que não discriminem os valores pagos pelos serviços de intermediação,
Desta maneira, não há muito que explorar. Os outros comportam as obrigações agregadas à cidade desportiva e no pessoal, para além dos vencimentos não liquidados, a principal alusão é feita ao prémio de assinatura do Ricardo Horta, que justifica o aumento em relação ao período homólogo. Chegamos ao capital próprio, que é altamente positivo, algo que não estou habituado a ver. A SAD tem uma situação económica muito saudável e este fator certamente não passou ao lado do Qatar Sports Investments. Há um projeto desportivo de qualidade, já com um histórico de sucesso, há um futuro cuidadosamente pensado e gerido para que assente sob uma academia incubadora de jogadores e tudo isto alicerçado numa solidez das contas. Por estas razões foi possível atrair capital estrangeiro e cristalizar o valor da SAD. Isto leva-nos para aquilo que vale a SAD do Braga. Como está cotada em bolsa, é um processo simples saber esta informação. Basta consultar o site da Euronext. Se quisermos ser nós a calcular a capitalização bolsista, basta multiplicar o número de ações emitidas pelo valor a que está a cotar cada ação num determinado momento. Como exemplo, no dia 14 deste mês, cada ação estava a cotar a 9,75 euros. Por isso a SAD estava avaliada a 9,75 milhões. A estrutura acionista, até à entrada do fundo do Qatar, era constituída pelo clube, pela Olive Desportos, pela Sundown Investments e pelos outros, que são todos os pequenos acionistas que compraram ações em bolsa. Antes do anúncio da entrada do fundo no capital da SAD, cada ação cotava a 6,05 euros. Depois do anúncio, tem subido consideravelmente, sendo que no dia 25 já alcançou os 14 euros. O fundo comprou a posição da Olive Desportos, mas não foi comunicado por quanto. Acreditando no que foi noticiado, conseguimos atribuir o valor por ação que terá sido pago. A incógnita na equação não é o valor da participação, mas sim o valor de cada ação. Isolando o valor que pretendemos, temos que o fundo pagou cerca de 87,68 euros por ação, o que equivale a dizer que avaliou a SAD em 87,68 milhões. Se não estivéssemos a falar de uma SAD de um clube de futebol, o natural depois de uma operação destas seria que o preço da ação se aproximasse do valor oferecido por quem comprou a posição. Mas como estamos, há um conjunto enorme de elementos que tornam a situação muito mais complexa. Assim está dada a conhecer a estrutura acionista da SAD e aquilo que representa o estar listado em bolsa. Termino com um apontamento sobre a Sundown Investments. Fui pesquisar que empresa é esta e por quem é gerida, mas não encontrei muita informação, o que é esquisito. Sei que foi esta entidade que comprou a posição que a Câmara Municipal de Braga vendeu em 2016 e cheguei a um tweet do Rui Pinto, que levanta algumas suspeitas sobre a empresa. Não sei a que investigação se refere, nem aquilo a que chamou o aprimorado esquema Premier. Achei por bem incluir estes dados porque revelam alguma opacidade, embora, pelo menos à vista desarmada, não há nada que indicie que a Sundown Investments tenha alguma influência negativa na gestão da SAD. Este vídeo fica por aqui. Espero que estejam a gostar deste tipo de análises e se consideram o conteúdo interessante, não se esqueçam de subscrever o canal. Até para a semana.